Zubeldia, essa história do Zubeldia, eu tenho ouvido muito no Threads, né? O novo Twitter. Tem uma nova, né? Blue Sky, nem... Isso, não... mas o Threads acho que é mais... eu gosto do Threads. O algoritmo Eu tenho gostado mais também. Sempre defendi. Mas sinto falta do Twitter, do algoritmo do Twitter. Mas parece que pagou agora, vai voltar. E vai voltar, né? Mas e aí, se voltar? Essa é a verdade. Devemos ir ou não, né? É tipo quando o Rogério Ceni fica livre, agora aí né, tremendo no Bahia, eu via inclusive você falando disso. É quase isso a rede, o Twitter. O Twitter volta, tá? O Twitter tá lá. E aí? Agora, talvez quem não queira sou eu. Agora eu vou pensar direito se eu quero voltar a entrar naquela... O algoritmo do Thread já tá do jeito já que tá, queria. já organizei Futebol ali. pra caramba, e às vezes aparece um biscoitinho aqui. Biscoitinho. Calma. E talvez o algoritmo... Biscoito, você pedindo biscoito, não? Não. Algumas pessoas Algumas pessoas. Tá. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem. Não, mas às vezes ele... Pede biscoito. Sim. Pedir, tem que pedir biscoito. Claro, mas enfim. Vamos... Faz bem pra autoestima. É um cara bonito como esse. Você que é lindo, cara. Por exemplo, o algoritmo do São Paulo, você acha que ele tá bem montadinho pra acabar indo atrás do... Não tá bem montadinho, porque, cara, o São Paulo tá vivendo semanas muito opostas, de alguma maneira, dentro da própria semana. Então, o São Paulo ganhou muito bem do Cruzeiro, né? De 1-0, depois jogou uma partida difícil contra o Botafogo, jogou mal no primeiro tempo contra o Botafogo, se manteve vivo. Aí o São Paulo ganha do Corinthians na mesma semana que perde do Botafogo e é eliminado daquele jeito frustrante que foi, mas ganhou um clássico. Ainda com alguns asteriscos, né? Jogando com 11 contra 10, depois 11 contra 9. Mas agora, com um jogo por semana, é o primeiro 4 grandes que eu faço só com um jogo pra comentar do São Paulo, né? Porque o São Paulo foi eliminado, Verdade. agora é frente única e, enfim, tá só no Brasileiro. E, cara, não poderia ter sido pior essa única semana de treino do Zubeldia, e é isso que chama atenção. Ele teve uma semana de treino, né? Foi a primeira vez que o São Paulo não teve jogo na semana, ele teve tempo pra trabalhar. E o futebol do São Paulo evoluiu. O São Paulo tá jogando um futebol que evolui a cada jogo. E isso chama atenção. Na parte decisiva do Campeonato Brasileiro, em que cada ponto vai contar muito, tá faltando muito futebol pro São Paulo. Porque não é só o jogo contra o Cuiabá, que foi tétrico. Pra mim, uma das piores partidas do São Paulo no ano. Ninguém se salvou. O São Paulo teve a manha de tomar um gol de bicicleta do Bruno Alves. Nossa, Cara, e outro do Cleison, que é um dos piores jogadores que já passaram pelo Corinthians. Cara, mas o Cleison você até entende que assim, é velocista e tal, tá jogador diferente. Agora o Bruno Alves deve ter, sei lá, 20 gols na carreira. E ele não nenhum de bicicleta, claro, mas ele fez contra o São Paulo. Fez a vida, né? É, lei do ex, assim, só a lei do ex é capaz de proporcionar com 3 minutos de jogo, ele vira uma bike cinematográfica e faz o gol. E aí, cara, o Zubeldia vai ter que... Ele tá balançando no São Paulo. Eu não sinto nenhuma firmeza de que a diretoria de São Paulo está convencida, e alguns sinais mostram isso, não só sinais de coberturas muito bem feitas do PVC e do André Hernan, dois jornalistas muito respeitosos que falam que a permanência do Zubeldia será discutida ao final do ano, o que denota uma certa fritura, mas o Júlio Casares deu aquela entrevista lá, ele sempre aparecendo, o Júlio Casares e tal, falando, ele está 99% garantido até o final do ano, mas vocês sabem, o futebol é dinâmico. Isso é um perigo, quando eu falo que o presidente futebol fala que o técnico tá garantido, aí eu fico Não, com quando medo. mete o futebol é dinâmico, é assim, cara, é quase, daqui a pouco você passa na RH, já vai arrumando suas coisas. Futebol é dinâmico, cara, não tem nenhuma serventia, é uma puta bravata do futebol. Sim. Pra falar isso agora, é só chancelar que ele tá a perigo. Sim. E, cara, Acho de que verdade... depende mais da CBF do que do São Paulo. Na hora que o Dorival cair, a onda do Zubeldia vai pro caralho. eu acho que o Dorival caindo da seleção brasileira é uma sombra do tamanho do Morumbi, né? Com certeza. Sem dúvida. Mas assim, acho que tem sombras menores que podem aparecer, que podem ser capazes... o Rogério, eu acho assim, o Rogério tá Rogério? De novo? O Rogério tá sendo questionado no Bahia. Não, mas de novo. Não, mas no aí o São Rogério Paulo? questionado no Bahia vai virar opção pra esse São Paulo que demitiu o Rogério. Eu sou... Não é possível. 100% Cara, com contra. certeza ele Com vai certeza. virar. Com certeza esse enquanto o nome, Rogério for com treinador- certeza. Enquanto o Rogério for treinador, ele sempre vai ser cogitado no Mas São Paulo. qual é o critério da diretoria que mandou o cara embora trazer ele de novo? É o maior porque ídolo da o história. Rogério, quando escudo? treinou São Paulo, além de ser escudo, e isso essa diretoria gosta de, né, enfim, de ter um cara ali que toma as bordoadas, mas o Rogério não tinha jogadores que ele sempre pedia. Justiça seja feita, o Rogério não tinha esses pontas rápidos. O São Paulo hoje tem Mas quatro. ele tem no Bahia agora e o trabalho dele é uma bosta. E eu concordo. O trabalho dele no Bahia eu acho bem decepcionante. Sim. Esse retrospecto contra o Flamengo de 15 jogos, 15 derrotas é absurdo. E ele nunca ganhou do São Paulo também, né? Do São Paulo nunca ganhou, mas já chegou a empatar algumas vezes, se não me engano. Mas do Flamengo ele só perde.
E eu acho que se ele cai do Bahia, é pressão no Zubeldia. O Tite, mesmo com esse trabalho horrível no Flamengo, ele também acaba sendo uma sombra. Com certeza. Também Cara, acaba é um sendo. ótimo nome, hein? É, pro São Paulo. eu odiaria com todas as minhas forças. Mas o Dorival Entre Rogério e Tite, você escolheria o Rogério? Essa pergunta eu pulo. Coluna do meio. Cara, que o Rogério me Coluna fez... do meio. O Rogério é o Cara, maior ídolo, de novo, o cara que eu mais amei na vida, sempre vou amar, mas, cara, eu até escrevi hoje no Threads, e é curioso, né? Quando eu divulgo que tem entrevista com o Léo Bertozzi, 6 likes. Quando eu falo assim, Rogério, pelo amor de Deus, fica no Bahia, não tenho saúde pra uma terceira passagem, 300 likes, compartilhamento, você não sabe porra nenhuma de futebol. Fala mal do Rogério e termina falando que tem entrevista com o Bertozzi, entendeu? Eu fiz com o Hudson, né? Atrai Lembra? isso, exato. Mas o fato é que o Zubeldia vai ter que ter peito agora até o final do ano se ele quiser manter o emprego e conseguir conquistar detratores e manter a admiração de admiradores. Porque o Luiz Gustavo não tá jogando nada e ele não tira do time. O Rafinha não tá jogando nada e não tira do time. O Rato tá muito mal também, muito mal. O Lucas tá muito mal. Ontem o Luciano foi mal, muita gente foi mal. Mas esses 4, cara, são meio O Lewis lá estreou, disseram que foi pavorosa. Eu não achei tão ruim o Jamal Lewis, cara. Parece meio durão ele, né? Ele é meio durão, mas Cintura pensa. É um cara que vem de Irlanda do Norte, vai jogar em Cuiabá com Tem um 1000 tempo graus de Celsius. adaptação também, né? Também tem isso. Não achei ele tão ruim. De ontem foi um dos menos piores. Mas assim, ele vai ter que ter peito, cara, pra sentar os melhores jogadores, os mais importantes jogadores do São Paulo de alguma maneira. E vai ter que mudar o sistema de jogo. A gente vem falando há muito tempo aqui, ainda bem que temos 3 testemunhas aqui, 4 com o Júlio, que, cara, o São Paulo tem muitos bons zagueiros. Tem 5 bons zagueiros. E ele opta por escalar 2, em vez de escalar 3, que é um sistema ofensivo, um sistema que o São Paulo testou contra o Cruzeiro. Ele jogou muito bem. Contra o Botafogo não deu certo, mas quem joga bem contra o Botafogo no Newton E Santos? os 2 segundos tempos deram... Ou não, ele muda, né? Ele muda, ele muda, é. ele, Tem ele, isso, cara. ele recheia mais o meio de campo. Mas o São Paulo Ele tem- foi até perguntado na coletiva, né? Se não me engano, Sim. pelo Gabriel Sá. O Gabriel Sá, sim. Perguntou sobre mudança de esquema e ele meio que... Assim, é o que eu fico puto com os técnicos. Dá uma ridicularizada no repórter. Assim, puta pergunta boa, velho. Ótima pergunta do Gabriel Sá. E fica, sabe, pisando em ovos pra responder. Responde logo, velho. Aliás, o Gabriel Sá é um ótimo repórter. Ótimo repórter. Ótimo repórter, tá sempre acompanha pela arquibancada tricolor, ele acompanha as coletivas onde quer que seja, enfim, é um ótimo repórter mesmo, Gabriel Sá, e faz a pergunta que a torcida quer ouvir que ele responda. Então, assim, a minha curiosidade, Solari, é se daqui a uma semana o São Paulo enfrenta o Vasco no Brinco de Ouro, porque tem o 18º show do Bruno Mars, então o São Paulo não vai jogar no Morumbi. Cara, o São Paulo teve uma rodada muito favorável, continua em 5º lugar, porque tropeçaram Internacional, Bahia, Cruzeiro e tal. Vasco. Enfim, então o São Paulo tem mais time que o Vasco, eu acho, tem que vencer, mas pra isso ele vai ter que mexer na estrutura do elenco. E eu não sei se ele vai ter tamanho pra sentar esses caras. Honestamente, todos de uma vez, assim, sabe? Eu não sei se ele tem essa caixa pra sentar. Porque, cara, do jeito que tá, o São Paulo não joga mais nenhuma bola. Foi, assim, eu até escrevi também hoje na newsletter, se me oferecessem ter uma gripe forte e reassistir o São Paulo, eu já separava a caixa de Naldecon, sacou? E, cara, horroroso. Então, assim, fica perigo o Zubeldia até o final do ano jogando essa bolinha. Foi vexame sábado? Não, A gente tá falando, vamos pra contextualizar, o Cuiabá até essa vitória era o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Isso é Ninguém duríssimo. E agora o Cuiabá tá com 26 pontos, com 3 um pontos jogo do a menos, Corinthians. 3 pontos de Corinthians E desses O Fluminense. São Paulo seis- reacendeu o morto. Não, e desses 6 pontos, desses 26, 6 contra o São Paulo. O Cuiabá venceu o São Paulo no No Morumbi. Morumbi, É verdade. 1-0. Inacreditável. Inacreditável. Então, eu não acho que é vexame pelo placar, sabe, Me lembra cara? o Dorival em 2016, que perdeu o título pro Palmeiras, foi vice-campeão e o desempenho Perdeu dele pro contra os Figueirense, rebaixados foi péssimo, assim, perdeu 2 jogos do Figueirense, um jogo na Vila Belmiro, 11 da manhã, uma coisa assim, perdeu do América, que caiu, foi um dos recordistas de menos pontos da história do brasileiro. E aí você fala, porra, cara, era só ganhar desses bando de... Às vezes a diferença, né? A diferença da ida pra Libertadores, da classificação melhor, tá aí, né? Tá Dói justamente muito esse aí. tipo de É derrota. jogo que não pode perder ponto. Não pode. Não, né? não pode. Não pode perder ponto. Imagina perder 6 pontos, cara. É Nossa inacreditável. Põe 6 pontos a mais na conta do São Paulo. Acho que ele tava Pois empatado é. com o É, Flamengo, ia pra se não me chorar. engano. Então assim, cara, eu que sou um dos defensores do Zubeldia, fico sem argumento mesmo. É indesculpável o que aconteceu no domingo. Sábado. Indesculpável. O William Gomes entrou bem, constrangeu os outros jogadores em campo, porque ele teve um mínimo de lampejo ali. Mas sabe aquele jogo que você não vê a hora de acabar? Sim. E se o jogo durasse 5 horas, você sabe que seu time não vai fazer nada. Nada, rigorosamente nada. Eu torço pro Cuiabá cair, porque no ano que vem, Santos e Cuiabá vai ser exatamente isso aí.
Já tô acostumado. Vai perder 6 pontos. Melhor nem ter esse confronto, né? Cuiabá. Melhor fugir do confronto. Cuiabá Bayern de pra novo. Série B. Mas, cara, assim, sobre o Zubeldia, pra mim, assim, tá na cara que a vida dele no São Paulo, ainda que ele consiga a proeza de se manter pro ano que vem, não vai ser das mais longevas. Porque quando você... eu imagino que, se o Zubeldia conseguir mudar aí a opinião das pessoas que estariam tentando fritá-lo lá dentro, até porque ele tem o apoio da torcida ainda, hoje menos, mas tem, né? Se ele consegue se manter para 2025 nesse contexto meio dissuadido, pessoas a favor, pessoas contra, inevitavelmente no ano que vem, no início de ano, que você tem o ano inteiro, você disputa um campeonato paulista, coisa que ele não disputou esse ano e tal, você perde um clássico ali, vem um mau momento e falam, pô, tem um ano inteiro pela frente, a gente vai com esse cara até o final do ano, a chance dele cair, mesmo se ele for pro ano que vem, a chance dele cair no primeiro semestre, nesse contexto, é muito grande. Eu me lembro, para pegar um exemplo do Santos, quando o Carille salva o Santos do rebaixamento lá em 2021 para 2022. Ou de 22 para 23, eu não lembro agora. Mas o que acontece ali, depois desse bom desempenho dele ali, ele chega, perde muitos jogos, o Edu Dracena vem, ele começa a ganhar alguns jogos, ele ganha uma certa moral e termina o campeonato relativamente bem. O Santos termina em 10º campeonato, ganha um jogo do Flamengo lá. E aí, o que se discute? A gente vai manter o Carille ou não? Tava na cara que o Carille não era o técnico dos sonhos da torcida e não era o técnico dos sonhos da diretoria. O que acontece? O Santos mantém o Carille ali. Na primeira crisezinha que veio no Campeonato Paulista, ele foi mandado embora. Por quê? Porque ele não era o cara, ele não era unanimidade. Então, assim, se você tem um técnico que não é unanimidade lá dentro, eu não diria que para mandar ele embora agora, mas eu não cogitaria começar 2025 com esse cara, porque ele não vai ter estofo para sobreviver nas crises. E você precisa de um técnico para uma temporada, ainda mais o São Paulo, que tem essa pecha de não trocar sempre de técnicos, que vai aguentar esse tipo de porrada. Como o Carpini não era um cara que ia aguentar e caiu. E o Zubeldia também não vai ser esse cara. Entendeu? Então, vamos falar, pô, tá vendo? Ó, tinha que ter mandado embora. Então, Vai assim, trazer quem? Então, mas eu acho que a única chance desse cenário, eu concordo com você que se ele mantiver esse nível de jogo, ele vai virar um técnico já natimorto ali, né? Tipo, moribundo. Mas se São Paulo emendar nesses últimos 9, 10 jogos que tem, são 9, né? Se São Paulo emendar 5, 6 jogos muito bons, boas vitórias contra adversários fortes, se São Paulo jogar bem, aí eu acho que ele fica. E acho que ele fica numa coisa que a torcida gosta do Zubeldia. Essa é a falha no plano da diretoria. Conquistou rápido o apoio. A torcida organizada do São Paulo gosta, inclusive o Baby, presidente da Independente, fez uma declaração, não eleito, inclusive. Ele fez uma declaração que eu achei muito interessante. Ele falou assim, tá na hora de cobrar os jogadores. Tá na hora de falar, ele até usou um termo que eu esqueci, mas de ficar em cima dos jogadores. E eu acho também. Acho que a gente se acostumou, como São Paulino, a valorizar muito esse time que foi campeão da Copa do Brasil de maneira improvável. Mas, cara, faz um ano já isso. Né? E o São Paulo saiu da Copa Libertadores com as impressões digitais dos líderes do elenco. O Luiz Gustavo falha no gol, o Rafael falha no gol, o Caleri perde um pênalti e 2 chances claras, o Lucas perde um pênalti no tempo normal. Ou seja, os líderes do elenco foram responsáveis pela eliminação do São Paulo mais do que o Zubeldia. Então eu acho que nesses 9 jogos tem que mirar, não os canhões, mas assim, você tem que cobrar também os jogadores. Chega de falar, não, elenco de lutadores, eles são mesmo, mas não estão jogando nada. Então assim, não adianta. É muito fácil, é muito cômodo apontar só pro Zubeldia. Agora, ele também tem que se ajudar. Ele tem que se ajudar. Porque é o que você falou. Dorival cai na seleção, o Tite no mercado, eventualmente um Rogério Ceni e tal. Se for pra cair, se é pra cair o Zubeldia no final do ano, eu concordo. Se é pra não ter nenhuma confiança, corta no final do ano. E eu acho que tem um nome no mercado que eu apostaria diante dessa austeridade financeira que o São Paulo vai ter com o fundo de investimento. 5 anos de menos gastos. Quem? Fernando Seabra, que era do Cruzeiro.
Puta, acho que o Seabra Não tem menos tem tamanho. tamanho que o Zubeldia. Não tem tamanho. Ele tem menos tamanho. Mas Mas então, O uma Seabra crise, tem por menos isso que- tamanho que o Carpini É. quando chegou. eu não acho que tem, porque o Carpini nunca tinha dirigido um time de Série A. O Seabra Tem. fez uma coisa boa no Mas Cruzeiro. o Seabra nunca chegou numa final de estadual. O Seabra nunca foi Eu tô falando de Série B. Eu tô falando se o São Paulo for montar elencos modestos. Aham. Como é a promessa com esse fundo de Acho investimento, eu acho que se é pra apostar algum técnico. Pra sair um pouco da mesmice, sabe? Tipo, Eu não acho mau o nome. Eu só acho que o contexto São Paulino, Não vai aceitar. que é uma pressão muito grande, que se o Zubeldia tá sendo cobrado, imagina um cara do tamanho do Seabra. Não, vai ser, mas também é uma coisa assim. Na Primeiro- coletiva primeiro de os- imprensa tem que falar, ó, você vai dar elenco pro cara? Não? Então assim, vamos ali, E, meio de cara, tabela, se é pra eu isso. vi o Bertozzi falando no podcast, no papo com você. Pô, cara, a gente tem uma mania imediatista de achar que tudo vai se resolver da noite pro dia. Cara, os caras são seres humanos, passaram por 2 eliminações em Copas que deixam marcas, que Sim. deixam ali pra trás um retrato do que o time poderia ter feito. E, cara, é normal essa queda. É. Todo time oscila durante a temporada. O Palmeiras oscilou, o Corinthians oscila. O Corinthians tá oscilando faz tempo. Tá, né? pode- Mas o São Paulo, pô, é natural essa oscilação. Eu vejo como natural, cara. O Caleri tá mal, o Lucas tá mal. São caras É que ele continua escalando, cara, isso que é foda, Mas vai entendeu? fazer o quê? Vai escalar quem? O André Silva? É, mas eu acho Tem como, o velho. melhor jogo do São Paulo nos últimos 3 meses foi contra o Cruzeiro. Era o André Silva, o William Gomes, Eric, Longo no meio, Marcos Antônio. Mas é difícil, cara. É muito difícil, mas agora, cara, é isso. Se Virou ele um fizer vai ou isso, ele racha. perde o grupo. Você acha que perde? Ah, Eu acho que não, porque todos esses tiveram a chance contra Atlético e contra Botafogo e eles fracassaram, cara. Eu acho que ele não perde o grupo porque assim, galera, eu escalei vocês nos jogos mais importantes. E vocês não deram Mas a resposta. o lance de perder o grupo não é tanto a meritocracia, é o tamanho desses caras em relação ao o momento do próprio técnico. meu dia também.